Crianças de 8 anos falando sobre sexo. Ouviram uma história na escola, trouxeram uma pergunta para casa para os pais. Como é que os pais podem e devem reagir neste assunto? Perguntamos agora para a especialista a doutora Márcia Rebelato, que é sexóloga, participa do Simples Assim. Márcia, obrigada por nos receber. Vamos lá. Duas crianças que ouviram coleguinha na classe falando do sexo. E aí essas crianças perguntam para os pais em casa. Ou outra criança que nem perguntou, mas a mãe ficou sabendo e está totalmente abobalhada sem saber o que fazer. O que é que a gente faz quando tão pequenininhos perguntam sobre este assunto? Você vai atender a demanda desse filho respondendo só o que ele te perguntou, né? Por exemplo, se você perguntou o que é sexo, pega uma historinha, conta aquilo que você dá conta de abordar, porque senão ele vai perceber que você não sabe o que você está falando e ele não vai confiar em você. Então, a forma que você tem de abordar, responde só o que ele está te perguntando. E falando sobre isso, eu tenho uma coleção aqui para crianças, que é exatamente de educação sexual. Então eu deixo com você, quem quiser, né, pode ligar e pedir as informações, que é uma coleção ótima. E aborda todo esse questionamento, tanto da relação sexual, do que é sexo, de como é formada a criança, porque a maioria dos pais mesmo não tem essa coisa, porque ninguém mais acredita na cegonha, né? Não. Mas infelizmente, se você não tem noção de como abordar, ainda fala. É uma sementinha que o papai colocou dentro da mamãe, né? E aí vai você nascer, porque senão não dá para explicar, né, Gi? Por isso que a gente tenta... A gente sempre achou que 8 anos... Gente, 8 anos é muito cedo para falar disso. Realmente mas às vezes é só o questionamento para te chocar. Porque muitas pessoas perguntam, quando começar a educação sexual dos filhos? Tem idade, Márcia? Tem. Na escola, inclusive essa autora, ela já aborda desde 7 anos. Já começa a falar? Já começa a falar sobre educação sexual. Mas eu começo ou eu espero que ele aborde? Não, em casa você não vai falar sobre isso. Tá. Vai esperar que ele aborde. Mas na escola já deve começar. Na escola já deve. Por quê? Porque na escola tem essas brincadeiras que você acabou de dizer, né? Não é toda a família que tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes. De repente, uma dessas crianças vem de uma família que o pai tem um filme pornô. Inadvertidamente, essa criança pode ter visto alguma coisa. Então, a gente não sabe como são todas as famílias. Então, tem um apanhado geral. A gente lida com aquilo que a gente dá conta. Tá. E outra, a televisão está aí, as novelas estão aí e o nu está aí. Então, essas crianças estão expostas a isso. E a minha preocupação grande hoje é que não são os pais, né, os avós que hoje educam, né, gente? É a televisão. Isso. Então, até na historinha da sessão da tarde, já tem o casalzinho que tem relação sexual e quase que explícito. Não é aquela coisa de imaginação, né? Você tem o nu, pelado, tudo, só não tem o sexo explícito ali. Mas tudo já acontece. Então, a forma de você abordar isso... Não dá para você, o que você faz na sua casa, eu não faço na minha. Agora, a gente quer levar para a escola porque fica uma questão assim, igualitária. Todo mundo vai ter a mesma orientação. E não aquela coisa do preconceito de que você vai estar estimulando o sexo, não. Você vai estar esclarecendo o que é a genitália masculina, o que é a genitália feminina, como é que dá o intercurso sexual, sem a hipocrisia, né? De você estar falando, olha... 8 anos é pouco? Não, não é pouco. Você vai explicar cientificamente. Ninguém vai lá falar palavrão chulo, nem nada disso. Você vai igualzinho, você vai fazer a reprodução, né, da fruta, da árvore, como que acontece, e isso é com a nossa espécie também. Então é abordar de uma forma natural, justamente para deixar que a criança tenha aquela curiosidade e vá fazer coisas desnecessárias que não é da idade dela. Márcia, falar de sexo, então vamos lá, essa questão da escola e também dentro de casa, é importante. Sim, falar de sexo em casa. Não, às vezes não só o falar explicitamente se a criança não questionar, principalmente com 8 anos, mas você ter demonstrações de afeto, de carinho na frente do seu filho. Né? Por exemplo, sentar no colo, dar um beijo de língua, para a criança ver que aquilo é uma coisa natural. Que ela não precisa ficar espiando os amiguinhos ou quando vai na casa de um colega, ficar vendo o pai e a mãe e achar que aquilo é errado. Porque se você demonstrar afeto, a criança já não se choca com intimidade. E hoje a gente tem um outro assunto que é assim, né? A homossexualidade.
Se você vê um casal do mesmo sexo se beijando na rua, se você vê aquele de afeto do seu pai e da sua mãe, você não vai ser chocada com o afeto, né? Aí você vai ter outro questionamento, mas pode duas meninas se beijarem? Então olha quantas questões a gente tem dentro da sexualidade. Muitas. E vai para dentro de casa. E à medida que isso vai se explicitando mais, até tem uma pergunta de uma espectadora do Simples Assim que falou: o que dizer sobre a precocidade do sexo para as meninas hoje em dia? Não é só para as meninas, é para os meninos também, não é, Márcia? Então, isso eu acho que está muito enraizado na educação sexual, né, na formação social dessas crianças. Porque hoje a gente vê, tem uma paciente aqui que ela veio fazer o pré-natal e ela tem uma filhinha de 4 anos. Então a filhinha dela veio com batom vermelho, com sombra, e eu fiquei chocada com aquilo, porque 4 anos é muito pouco. E aí o casal junto me contando que assim, eles gastam um horror com a menina que ela vai comprar maquiagem na farmácia para ela. Então, como que eu vou julgar isso? Mas se você me disser, é adequado? Não é adequado. Tá. Então, não dá para eu julgar essa criação, mas dá para você falar, olha, não é legal. Nós né? vivemos hoje a questão de gravidez precoce, de transmissão de doenças, né, pelo sexo. Então, essa educação, você acredita que possa prevenir isso, Márcia? A questão de que os jovens vão se proteger mais ou não? Com certeza, porque tudo aquilo que é explicitado, eu não tenho a curiosidade precoce. Né? Então você fala, olha, só para você assim, você não pode engravidar, mas a adolescência ela é questionável, ela questiona o tempo inteiro. Como que eu não posso? Tem menina que engravida para provar que ela pode engravidar. É loucura? É, mas por quê? Porque a gente não dá o amparo. Você fala, olha, isso não pode. Você quer tratar uma pessoa falando para ela? Não, ela vai fazer aquilo que você está falando para ela não fazer. Então não basta apenas você dizer, olha, você não pode engravidar. É uma fase muito terrível para eles, né? Então você tem que dar as justificativas. Mas olha, por que você não pode engravidar? E como que a gente faz isso? Explicitando, mostrando as complicações, como evitar as doenças que você vai ter. Não adianta a gente pintar um mundo cor-de-rosa, né? Não, você tem que, olha bem, o que você consegue com aquelas opções de vida que você faz. Então você quer ter relação sexual? Então ó, você pode, e mostra, pega o papelzinho e fala, olha, você vai ter essa doença, essa, e mostrar as lesões, que choca. É uma forma de você estar educando exageradamente? Não, de você estar lidando com a realidade. Né? Se você quiser ter um filho, quanto custa ter um filho? O que você vai passar por isso? Mas porque ninguém fala na realidade, né? Fala assim, mas antes uma criança do que uma doença. Não é essa cultura, né? Não é essa. Então vamos explicar. E nada melhor do que você começar nas escolas orientando. E em casa, obviamente, que você tem que ter um respaldo. Tá bom, Márcia. Né? Nosso tempo acabou. Que pena. Que pena. Obrigada, foi um prazer de novo. Obrigada, eu. Programa Simples Assim.